Olá pessoal, dando continuidade ao nosso primeiro encontro, estendendo o comentário que eu estava construindo na versão anterior, sobre por que Orfeu decidiu olhar para trás no momento que consolidaria a sua saída do corredor da morte, e aí ele poderia experimentar o êxtase final da alegria consumada de ter a sua amada Eurídice de volta à sua vida. E aí eu estava colocando que provavelmente o que o fez olhar para trás, justamente no último passo, que o libertaria do mundo dos mortos, trazendo a sua amada para a sua vida plena, foi justamente o medo de perder. Como que ele tivesse ali naquele momento desconfiando de si próprio, que seria capaz de poder concretizar todo aquele esforço que ele tinha empreendido na realização da sua maior aspiração, que seria a reconquista de Eurídice para a sua vida atual. Na saída, segundo o mito, o Orfeu ainda passa por outros processos difíceis, porque ele mergulha numa profunda depressão, ele não consegue superar o luto, e o luto é um processo psicológico muito marcante no sofrimento das pessoas em relação a perdas gerais. Eu costumo dizer que perante o impossível a gente tem que trabalhar o luto, e perante o possível a gente tem que trabalhar a luta. Então diríamos que no caso de Orfeu, ele fez o possível empreendendo a luta, que foi reutilizar suas habilidades musicais como conquista para trazer a Eurídice aos seus braços. Mas em consequência, em função dessa, digamos, traição do seu inconsciente, do medo superlativo que o dominava, provavelmente na descrença de si próprio, de que ele seria merecedor daquele afeto, porque uma característica muito grande em pessoas que não conseguem superar suas perdas é que elas não conseguem se sentirem novamente capacitadas de voltar a ter alegria na vida. Porque naquilo que eu perco, eu me perdo. Naquilo que eu experimento como perda, eu termino me perdendo com isto. Então eu vou com a minha perda também. E isto faz com que eu não me sinta mais com as condições vitais de realização, justamente, digamos, de lutar pelo possível. E muitas vezes lutar pelo possível não é resgatar o impossível. Se eu perdi um ente querido, eu não tenho como resgatá-lo, mas eu tenho como resgatar a minha vida naquilo que se foi com a perda do ente amado. Então, é trazer a minha alma que escapou de mim num objeto perdido que tanto eu desejo e amo. Então a gente observa muito que nas experiências dolorosas de perda, onde o luto ele não é possível de ser concretizado, a pessoa ela tem essa sensação de uma incapacidade de que não vale mais a pena tentar substituir, vamos dizer, esse objeto perdido. Não significa encontrar uma outra pessoa igual àquela perdida, que é um outro mal traidor da psicologia do afeto amoroso, quando você começa a tentar procurar alguém igual ou parecido, vamos dizer assim, com aquela pessoa que você perdeu. Enquanto que no processo de substituição, que é uma das etapas do enlutamento, da experiência do luto, a substituição não é por um objeto semelhante. Muitas vezes é uma pessoa totalmente diferente, com outras características, e que vai enriquecer seu espectro afetivo de experiências novas, relativas a, digamos, conhecer outras pessoas. Então nós temos aí um evento muito peculiar nessa dificuldade de as pessoas enfrentarem seu processo de enlutamento, justamente porque ou não me sinto mais capaz
de poder dar sequência a isso, em função de eu acreditar que somente tendo aquela pessoa de volta, e essa pessoa de volta muitas vezes na representação de alguém muito parecido com ela, e eu não faço a substituição, então eu não empreendo, digamos, a luta que é capaz de gerar em mim o processo e a superação do objeto perdido, que seria, no caso, o próprio luto. Tem um elemento, então, muito importante dentro desse processo, de eu poder entender que base do meu sofrimento, que seria esse medo superlativo, ao qual eu me referia, o medo de viver hoje é maior que o medo de morrer, porque nós estamos criando uma cultura que fragiliza muito as pessoas, porque elas não conseguem conviver bem com o contraditório, com aquilo que as leva a passar por frustrações, por experiências de perdas, porque estamos alimentando uma sociedade com base em uma espécie de ideologia ou filosofia de vida de que tudo é comprado, portanto é meu. E a ideia de propriedade através do consumo me dá uma falsa sensação de domínio da impermanência, ou seja, de que eu não aprendo a lidar que a vida em si é impermanente. Com a ideia da aquisição do objeto, sendo aquilo meu, é como se fosse permanente. Mas a vida que está além do domínio de um objeto via consumo, dentro de uma mentalidade capitalista, por eu comprar isto, isso é meu, portanto é permanente, a gente percebe no entorno de tudo isso que a vida é impermanente. E eu tenho resistências naturais a sincronizar a minha adaptação a essas mudanças que a vida me impõe constantemente em função da sua essência, que é justamente a mutabilidade, que é a impermanência. Então, o que eu vejo hoje muito também como incremento desse medo e que interfere no processo de enlutamento das pessoas que não conseguem gerar substituição, porque querem uma pessoa parecida com aquela que foi perdida, ou não consegue gerar sublimação, que é uma outra etapa importante do processo do luto, que significa, eu perdi isto, mas eu posso fazer outra coisa que me dê alegria, que seria também uma etapa de superação. Este medo, que está no grau muito superlativo, também é alimentado por aspectos psicossociais. E dentre eles, este, de que as pessoas estão fragilizadas porque elas estão sendo educadas a pensarem que através do capital eu posso comprar a vida. Não, eu posso comprar produtos que possam me ajudar até me proteger contra algo que ameace a minha vida. Mas a vida, a existência, curiosamente a etimologia da palavra existência vem de existência, que vem de sustentação. Ex e fora, sustentação. Então, aquilo que se sustenta fora de mim é aquilo que eu não tenho domínio, porque tem uma natureza própria, de um fluxo constante que eu não tenho controle sobre isso. E eu vejo que há muito sofrimento em que as pessoas possam se adequar a esse entendimento de que aquilo que eu não posso comprar, que escapa do meu controle, que está no plano permanente da impermanência, essa briga que eu crio com a vida gera em mim o ressentimento, que é justamente a não aceitação de como a vida funciona. E quanto sofrimento isso gera nas pessoas, simplesmente porque nós não temos esse conhecimento humilde, a humildade na prática das tradições espiritualistas é considerada a maior de todas as virtudes. Hoje a humildade é conhecida como fraqueza. Ao contrário, como nós tínhamos no passado também a ideia de vaidade como pecado, ou vaidade como desequilíbrio, segundo a cultura grega, vaidade hoje virou uma grande virtude. As pessoas terminam numa supervalorização do seu eu, impondo-se ao mundo, carregada de direitos e com mínimos deveres,
E com isto quebra uma cadeia natural de fortalecimento psicológico, que significa a minha doação ao mundo, o meu engajamento no mundo e aceitação da vida como ela é, como ela funciona. Que seria justamente aquilo que o Friedrich Nietzsche chamava de amor fati, amor ao fato. A gente não tem amor à vida, a gente tem desejo por uma vida que nós estamos sendo induzidos pela ideia do consumo, de criar um controle sobre a vida através do capital ou do dinheiro. Como diria Karl Marx, o jovem Karl Marx, em 1848, tudo que é sólido se dissolve no ar. Isso serviu de fundamento para um sociólogo polonês, importante teórico do estudo do espírito do nosso tempo, foi o Zygmunt Bauman, o seu conceito de liquidez. Então, fechando a reflexão da nossa sessão de hoje, eu gostaria de dizer que grande parte do nosso sofrimento decorre dessa dificuldade de sincronizar a nossa experiência de enlutamento com a vida, das perdas e frustrações, e como isso acomete as pessoas, como isso as adoece, quando isso deveria ser motivo de fortalecimento, desde que eu aceitasse esse fato e procurasse gerar as adaptações, que é o que podemos dizer o conceito de inteligência no mundo líquido em que nós vivemos. Inteligência não é mais armazenamento de informação, nem conquista de conhecimento, nem apenas criatividade. É competência de aplicar a minha criatividade, que minha inteligência gerou, por armazenamento de conhecimentos. É que este conhecimento que eu estou armazenando poderá transformar a minha vida em algo melhor. Até a próxima.